aqui juntos no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Livros apócrifos, você sabe que é livros escondidos, livros proibidos. E quando a gente fala livro apócrifo, para qualquer pessoa, o pessoal pensa que está relacionado só aos livros, né? Aqueles livros que vêm do cânon da Bíblia, como foram retirados, né, pelos concílios, os concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. É o livro de Enoque, o livro de Adão e Eva, o Testamento de Abraão, né, os Apocalipse. Não são só esses livros, não. E hoje eu quero trazer para você mais informações, quer dizer, que a pessoa que está acompanhando o canal, ela conhece tudo que a gente já está falando aqui e já sabe que o nome Jesus é um nome falso, é um nome criado pelo Império Romano, né, que derrubou o Império Grego e pegou lá a tradução dos manuscritos do povo de Arruxalaim e de Arruxurum, trocaram o nome, fizeram uma verdadeira lama para criar esse montão de igreja evangélica e sistema religioso chamado evangélico, protestante, cristão. Aí misturaram essa lama toda de Cristo com Jesus, que são duas entidades diferentes, dois seres diferentes, que não tem nada a ver com o Mashiach, o Salvador, o verdadeiro Salvador da humanidade, que se você parar para pensar, ele tirou as suas vestes de rei, né? Desceu aqui na terra para nos salvar, e para ele se humilhar, para a humilhação ser maior ainda, ele veio como um escravo preto. Então a gente já sabe que Yahushua, a história de Yahushua, que foi arrancada do povo hebreu, né? Ela foi retirada, ela foi roubada, melhor dizendo, plagiada, fake news, para criar esse montão de religião que está hoje aí no Brasil. E nós temos prova, nós temos provas. Eu não estou falando para vocês de, eu acho que o nome é Yahushua, não. Eu não estou falando que eu acho. Eu não estou falando, eu acho que o nome de Jesus é mentiroso. Não, eu não estou falando que eu acho que o nome de Jesus é mentiroso. O nome de Jesus é uma mentira. E nós vamos provar para você que o nome é uma mentira. Mas para isso, meu amigo, você tem que ouvir a história de novo. A história, por incrível que possa parecer, do tráfico negreiro, dos negros que foram trazidos em navios tombeiros e negreiros aqui para o Brasil e para as Américas. Esses pretos que vieram trazidos nesses navios, eles não eram africanos. Deixa eu colocar legal para você. Na verdade, toda a África ou toda a antiga Etiópia abrangia, por exemplo, os egípcios eram africanos. Porque se fôssemos colocar esse nome muito novo, muito recente, chamado África. Etiópia é um nome mais antigo e tem um nome antes da Etiópia. Na verdade, essa aqui é a terra prometida para o povo de Israel, para as 12 tribos. Eles viriam marchando até a terra de Canaã e aí eles iam tomar posse da terra de Canaã. Nós estamos na terra de Canaã. Alô, brasileiros? Alô, pessoal evangélico? Nós estamos na terra de Canaã. E esse livro aqui, esse livro é muito forte, gente. Se vocês quiserem adquirir esse livro, comprar, é muito bom. E ler, né? Você que gosta de ler. A família Abravanel, ela tem uma parte muito importante. Os familiares do senhor Abravanel, aqueles que o pessoal chama de Silvio Santos, que as pessoas pensam, né? Quem quer dinheiro, toma aí dinheiro para todo mundo. Não é verdade? Não dá dinheiro para todo mundo? O brasileiro tem um carinho danado por eles, né? Não é verdade? Nada contra. Ele faz o trabalho dele, tá? Eu não estou falando mal, eu estou trazendo informações de um livro do autor, que o autor afirma que a família, né, a família dele, a família Abravanel, era uma herdeira, né,
dos tráficos, que eram chamados, eu vou ler para vocês aqui, ouro negro. E o que isso tem a ver com o nome de Jesus e o que isso tem a ver com o Yahushua? Bom, gente, olha, em primeiro lugar, uma Bíblia hebraica, tá? A Bíblia escrita por um rabino, né? E ele até não está falando mais o nome de Yahweh, está falando o nome de Yahweh, né? A gente sabe que o nome de Yahweh não é a pronúncia do nome do Pai. Inclusive, fiz questão de fazer esse live com essa aqui, ó, nas mãos de Yah. Essa camiseta que a Cláudia me deu. Nas mãos de Yah. O povo preto, o povo que eles diziam que são escravos, eles nunca, você que está aí do outro lado, vocês nunca deveriam esquecer, ou seus pais não deveriam de informar você. Porque se você é brasileiro, você é nato, se você é nativo, tua família toda tem raiz ou de índio ou de preto escravos. Claro que também tem de europeus, principalmente, né, os romanos, né, que eles mudaram, né, para portugueses. Eles botaram um rótulo de portugueses, mas eles são os romanos. Os romanos estiveram aqui descobrindo o Brasil. E uma frente dos romanos que se chamava Espanha, eu estou falando bem claro para você entender, que dizimou, é isso que eu estou te falando, dizimou o país chamado Yahushurun, e junto com as últimas duas tribos que ficaram naquele lugar, chamado a tribo de Yahudá e a tribo de Benjamim, né? Que o pessoal fala Benjamim, e parte dos levitas. Só que as outras 10 tribos já estavam espalhadas pela América, e elas se separaram e se dividiram em 3 grandes tribos: os maias, os incas e os astecas. Os maias, os incas e os astecas. Esses foram escravizados antes. Esses, antes de chegarem as outras 2 tribos que permaneceram em Yahushurun, Israel, ou na Israel, eles foram sequestrados para cá. Inclusive você vai pegar comprovações no livro de Mateus, que é Matitiar o nome, capítulo 24, onde fala da grande tribulação. A grande tribulação, aquela passagem ali, ela tem 2 vertentes, tem 2 profecias ali. Tem uma para aquele tempo, onde eles foram, porque eles derramaram o sangue do Messias e houve uma maldição sobre a vida deles, e a outra para o final dos tempos. A primeira grande foi que eles foram lançados em navios negreiros, e eles foram vendidos como escravos. Eles foram vendidos como escravos, chamado de ouro preto, aqui para o Brasil e para a América e para o mundo, né? Vamos ler um pouquinho desse livro, né? Eu separei uma página, eu vou ler junto com vocês, e depois eu vou ler uma passagem da Bíblia para você começar a entender esse grande quebra-cabeça que nos enganaram até hoje com esse nome de Jesus. E esse nome não é verdadeiro. Aqui, ó, em hebraico, o nome do Messias em hebraico. Inclusive essa Bíblia aqui, gente, ela tem as traduções em hebraico, tá? Ela tem os nomes em português e o nome em hebraico. Hebraico é uma língua extinta igual o latim, né? Eles extinguiram essa língua, né? Essa língua desapareceu. É lógico, tem pessoas que falam hebraico hoje, gente. Tem pessoas que falam hebraico arcaico. Os indígenas são um povo desse aí que não falam, eles falam hebraico. Por isso que o latim dos padres romanos é que se comunicava com eles. Tá vendo aqui, ó? Esse nome aqui, Yahushua, é o nome do Messias, que não tem nada a ver com Cristo. Machia era um escolhido. O que é a palavra Machia? Ou Messias? Inclusive tem o Jair Messias Bolsonaro aí, o mito. Parece que eles colocam as coisas de zombaria, né? E o nome Mashiach é um líder humano, é um rei humano que vai resolver todos os problemas, ele vai consertar esse mundo errado do jeito que está. Só que, como o diabo imita tudo do Criador, quando o Satanás, o Satã Lucifer imita tudo do Criador, eles também estão criando um falso Messias, né? Você está vendo aí que esse povo judeu, eles estão construindo o 3º templo.
que era uma promessa das Escrituras. E na construção desse terceiro templo, o Messias estaria para voltar, né, para vir. Só que para os judeus, para esses judeus que estão aí hoje da ONU, o Messias ainda não veio. Eles acham que Yahushua, né, e Jesus, que você acredita da igreja evangélica, foi mais um profeta, um profetinha que veio. E não, eles não admitem, não aceitam esses mesmo dessa família dos magnatas, dos tráficos dos negreiros, que escravizaram os irmãos, escravizaram outro. Olha, a história é louca, a história é muito louca, gente. E só mesmo quem está com a revelação é que vai entender. Aí você vai ter que começar a orar no secreto, que a oração não é feita, a oração que você faz não é de viva voz, a oração é entre você e o Pai. Até isso ensinaram errado. E por onde a gente começa? Vamos ler um pouquinho aqui, né? Esse livro chamado, deixa eu me diminuir aqui como sempre, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o canal DRM. Gente, nós estamos com um crescimento assim fantástico. Poderia ser mais, alcançar todas as pessoas e todas as pessoas ouvirem que Yahu é o nosso Pai e Yahushua é o nosso irmão e é o Salvador. Essa é a capa do livro do José Gonçalves, né? Seria bom que vocês pudessem ler esse livro. O nome do livro é Os Magnatas, você sabe o que é magnata, né? Aqueles caras que comandam do tráfico negreiro. Editora pioneira. Estou fazendo uma propaganda, né? Logicamente. Vamos ver aqui. Aqui vem uma página. Na página, deixa eu ver se eu consigo ver a página. Página 78. Está dizendo assim na página 78. Vamos lá, vamos ler essa passagemzinha aqui. Não é Bíblia, não. Isso aqui é apócrifo, tá, pessoal? Os expansionistas e colonizadores vigentes na época, nesse livro aqui, vem falando sobre a família Abravanel, tá, pessoal? Francos, anglos e flamengos. Peraí, eu tô errando, pessoal. É nessa aqui, ó. Primeiro é nessa aqui. Perdão, é nessa aqui, ó. Os tráficos negreiros da senzala e os mercados do Brasil. Denilson, o que tem a ver Bíblia com senzala e com os tráficos negreiros? Aguardo, vou ver se eu sou sucinto para fazer você entender. E hoje à noite, às 19h15, como sempre, eu te convido você a participar da nossa live ao vivo. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Aqui não dá para falar tudo, não. Assim que os portugueses chegaram à África Ocidental, a África, você vê que o continente africano, ele é muito grande, né? Ele é enorme, inclusive está se rachando agora, está se dividindo, parece que vai entrar um oceano ali. Assim como o Oceano Atlântico, tá, gente? O Oceano Atlântico, ele não existia. O Atlântico, esse Oceano Atlântico aí que banha as costas brasileiras, ele era o Rio Atlantis. Mas com a morte de Yahushua, ele se transformou num oceano, separou esse continente. E Yahushua esteve no Brasil, tá? Vou falar com você que entende aqui. Jesus esteve no Brasil. Vai vendo, espera aí que eu vou te contar. Então, assim que os portugueses chegaram à África Ocidental, o velho tráfico negreiro que se efetuava através do Mediterrâneo deslocou-se para o Atlântico Sul e adquiriu maior incremento, começando por Arguim, na Sejargâmbia, em 1444. Então, vocês estão percebendo que o Brasil foi descoberto em 1500, né? 22 de abril de 1500. Em 1444 já havia a escravidão no mundo. Já havia a escravidão. Por que já havia escravidão? Aí eu vou ler para vocês o livro de Deuteronômio, capítulo 29, onde há uma afirmação que o povo hebreu jamais poderia esquecer o nome, nem adorar outros deuses. Eu vou ler para vocês vão entender direitinho o que eu estou falando para você. Então, em breve, os resgates se foram estendendo quase toda a costa meridional, dando origem a feitorias na Guiné, Loango, Cambinda, o Congo, Pinda, Luanda, Benguela e Kinkombo. São cidades africanas.
Em consonância, os rios desempenhavam notáveis papel no sentido da penetração rumo ao hinterland. O hinterland, servindo-se dele, o adventício avançou muitas léguas terras adentro. Está falando que os rios levavam a essas tribos, tá, pessoal? No interior da África. Então, o escambo é a moeda de troca, gente. Escambo eu fiz há pouco tempo a faculdade de gestão de segurança privada, e lá vem falando sobre o sistema financeiro. E aí vem ensinando o que era o escambo. O escambo era o sistema de troca. Por exemplo, eu tinha 1 quilo de batata, ou eu tinha um saco de batata e eu queria trocar por um saco de farinha. Então eu ia trocar, isso era escambo. Não havia dinheiro, moeda corrente. A moeda era o escambo, né? Depois foi aperfeiçoando, foi trocando, né? E foi evoluindo para o que nós chamamos de dinheiro, de papel. Aí vem salário, vem de sal, né? Tudo isso você vai pesquisando, você vai entender, né? Em consonância com os rios, desempenharam notável papel no sentido da penetração rumo ao Irlande, né? Interland. Servindo deles, o adventício avançou muitas léguas terra dentro, construiu fortes e se cercou das populações nativas. Nativas não quer dizer que é índio, gente. Nativas são gente que nasce no mesmo lugar. E para você interpretar bem essas palavras. Então, o escambo se estabeleceu, que era a troca, e em 100 anos, o tráfico negreiro ganhou técnicas adequadas, incluindo na mesmo sistema de resgate e os transportes. Então, foi aí que nasceu as técnicas de tráficos de pessoas, de homens, de mulheres. Claro que essa prática, eu estou te falando de comércio, essa prática já existia no mundo muito tempo antes. Inclusive o povo hebreu fez os hebreus fizeram muitos escravos, tá, pessoal? E 3 áreas se definiram ao longo da extensa margem afro-atlântica, graças às suas riquezas naturais. Aliás, esse país aqui, esse e a África a África do Sul, por exemplo, é diamantes, né? A África é rica, gente. Quando você vê passando essas imagens de pessoas desnutridas, isso é uma afronta ao povo africano. E o povo africano não é burro, gente. Os meus irmãos africanos, um beijo para todos os meus irmãos africanos. Cada africano, por causa de muitas invasões lá, cara, tem africano lá que fala às vezes 5 idiomas, 6 idiomas. O brasileiro só fala muito mal. O povo aqui do Brasil, os nativos do Brasil, só falam a língua portuguesa, que é dos colonizadores romanos. Não estou falando em inglês, não. Estou falando romanos, para vocês entenderem bem. E o povo africano, que foi colonizado pela França, Inglaterra, né, que é a Grécia e Roma antiga, eles falam bastante dialeto, tá? E lá não é pobre assim, não. Quando vende aquela imagem de africanos desnutridos, é para roubar o seu dinheiro. Desculpa falar assim, é para sensibilizar as pessoas dizendo das missões que se dizem cristã, que isso é uma balela danada. E o povo africano está lá se revoltando, mandou um montão de igreja sair de lá, hein? Essas igrejas que estão aqui no Brasil, que foram para lá com o negócio de colonização, de evangelização, eles mandaram um montão delas embora da África. Universal, Igreja Mundial, tudo mandaram embora. Porque eles viram que o mesmo processo que aconteceu antes, né, com os ingleses e franceses, estava acontecendo agora, e agora com os irmãos, os conterrâneos, que são os brasileiros, que estavam indo para lá colonizar de novo os africanos. E errado, né? Esse negócio de igreja não está na Bíblia, e a gente tem que entender isso, né? E por isso que é bom você entender história, que você não vai cair na lábia dos pastores evangélicos, que não entendem a história do Brasil, que foram enganados pela história que a Igreja Católica conta, e a história do MEC que conta aí para todo mundo, mas os livros estão aí, por isso que eles proibiram vocês de lerem. Porque o povo, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento. Mas eles não podem esconder a verdade. Não pode. Eles não podem esconder a verdade. A verdade, o próprio Yahushua disse, não há nada oculto, mas absolutamente nada que não venha a ser revelado. E está sendo revelado agora. E nós estamos sendo usados para botar uma pulga atrás da tua orelha. Para fazer você sair da zona
de conforto, para você aprender a ler. Não é Bíblia. A Bíblia é um protótipo feito para poder te conduzir. Denilson, então a Bíblia não é de Deus, a Bíblia é do diabo, a Bíblia foi usada? Gente, a palavra Bíblia, ela não é os manuscritos sagrados. É que você entenda bem, Bíblia é uma coisa e manuscrito é outra. Bíblia é uma coisa, manuscrito é outra. Os manuscritos foram aprisionados pelos romanos e pelos gregos. Os gregos primeiro, depois os romanos. E eles colocaram a sua cultura, por exemplo, o nome do Mashiach, o nome do Salvador. Eles não puderam destruir o nome. Eles não puderam, não acabaram com o nome, gente. Eles não acabaram com o nome. Deixa eu limpar aqui, tem uma... Eles não acabaram com o nome. Eles apenas substituíram o nome. E aí você, incauto, que está aí do outro lado, que está me vendo, acredita que o nome é Jesus. Quando, na verdade, o que eu quero dizer através desse vídeo aqui não é nem sobre a escravidão, porque já foi muito sofrimento, porque eles esqueceram do Pai. Eles esqueceram do Pai. Eu vou deixar só esse comentário e eu vou lá para... Está muito extenso, né, esse vídeo. Vamos falar hoje à noite? Vamos contratar? Você vem hoje à noite comigo, às 19 horas e 15 minutos? Nós vamos comentar muita coisa que você precisa saber. Você precisa saber dessas histórias. Aí, vamos lá. Né? Vamos lá no que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu sair daqui. Eu vou lá, eu vou na Bíblia, gente. Eu vou na Bíblia. Porque, aí, Denilson, mas você mistura a Bíblia com história? Pois é, gente. Pois é. A gente tem que falar sobre a Bíblia. E aqui eles mesclaram as informações, alguns livros com informações importantes e informações relevantes, eles tiraram, né? Eles tiraram da escritura. Vamos lá. Deuteronômio é 29, eu errei aqui, é 29. Olha, eu vou ler isso aqui tudo. A gente sabe que o nome não é Moisés e o nome do pai é Yahweh, tá, pessoal? Eles mudaram. O Yahvé era uma frente dos hebreus que não queriam que o povo soubesse o nome verdadeiro. Aí botaram esse nome. Você pode ver que a primeira letra é Yah. O Ver vem depois. O Yah vem de Yahu. O Hu é o som da respiração, é o fôlego da vida. Yahu é a pronúncia mais antiga, mais primitiva do nome do Altíssimo. Até essa palavra Altíssimo, Eterno, Criador, é o nome do Pai, daquele que fez tudo, fez o céu, a terra e o mar, e que os caídos, os anjos caídos, mudaram os Elohims, que eles são chamados de Deus, por causa do descanso do Pai, porque o Pai foi para o descanso. Mas eles pensaram que ia ficar tudo largado, mas o Pai já havia criado o Messias chamado Yahushua, só que no Antigo Testamento ele era espírito, e ele se materializou para desfazer essa obra do Yahvé. Porque o Yahvé enganou o povo hebreu. Enganou Moisés, enganou Elias, enganou Jacó. E esse nome do povo hebreu, esse na verdade é o demiurgo, é Yaldabaoth o nome dele. Mas é um outro assunto, num outro dia vocês vão entender, vocês evangélicos, gente, vocês têm que saber de muitas coisas, vocês têm que abrir os olhos e sair dessas igrejas rapidamente e aprender quem é Yahushua e quem é Yah, o nosso Pai. O meu povo tem que falar, então foi isso que foi falado, Moisés falou para o povo hebreu, olha aí, ó, nos termos da aliança. Então o Yahweh ordenou, vou falar Yahweh, não vou falar Yahvé não, ordenou a Moisés estabelecer-se com os israelitas nas terras de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Sinai e no Horebe. Então fez vários pactos. E Moisés convocou toda a nação de Israel, todos os tribos de Yahushurum, né, que não é Israel o nome, e declarou: tendes contemplado tudo que o Yahweh realizou na terra do Egito contra o faraó e multidão dos seus servidores contra a sua terra. Gente, o povo hebreu estava dentro das práticas egípcias, que nem o povo agora brasileiro, né? Adorando pirâmide, adorando o olho de Horus, adorando as religiões antiquíssimas dos faraós, fazendo pacto com essas entidades para ficar rica.
usando o losango, o triângulo, tudo isso, a hipotenusa, como simbologia, os símbolos que as pessoas estão usando hoje, é a mesma religião do Egito está hoje no Brasil. Ela está disfarçada, mas é a mesma religião. Então, as grandes maravilhosas provas que os vossos olhos observaram... Nossa, esse trem está caindo aqui, ó. Observaram todos aqueles sinais e prodígios magníficos. Contudo, até o dia de hoje, a palavra Senhor aqui está como pronome de tratamento. A gente sabe que Senhor em hebraico é Baal. Baal Zebu. Contudo, até o dia de hoje, Yahweh não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, aos olhos e aos ouvidos receptivos, capazes de ver e ouvir o discernimento. Durante 40 anos, em que eu vos fiz caminhar pelo deserto, eu disse a ele, nem as vossas vestes, tampouco as vossas sandálias e os vossos pés se gastaram. O povo andou 40 anos, gente. E o povo não teve as roupas deterioradas. Por quê? Por que o povo andou 40 anos? Porque eles foram enganados 40 anos, até o dia em que eles abriram os olhos. Não tiveste pão para comer, nem vinho, nem qualquer bebida fermentada para beber, a fim de que pudesse chegar à compreensão que eu sou Yahweh, o vosso Deus. Mais tarde, quando foste trazido até esse lugar, Sion, rei de Esbom, Og, rei de Baçã, esses nomes todo engraçado, parece que é um nome assim que nunca existe, mas esses nomes todos eram tudo dentro da África, gente. Partiram o vosso encontro para a guerra, e para nós os vencemos. Conquistamos as terras deles. Aí veio o termo da renovação. Portanto, observei firmemente as palavras dessa aliança e coloca em prática para serem próspero e bem-sucedido em que fizerdes. E hoje todos vós colocaste diante de Yahweh, vosso Deus, os líderes das vossas tribos, os anciões, as autoridades, e juntamente os seus filhos e suas mulheres, inclusive estrangeiros que vivem nos teus acampamentos, cortando lenha e transportando água dos vossos abastecimentos. Estais, pois, aqui reunidos para entrar em aliança com Yahweh, pacto com a imprecação que o Senhor teu Deus assume contigo a partir desse momento, para que hoje ele te confirme como seu povo e que ele próprio seja reconhecido por vós como teu Deus, conforme prometeu e jurou os teus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu parar por aqui, Deuteronômio 29, o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou explicar para você. Yahweh, ele tem um compromisso com a sua palavra. Yahushua, que estava guiando o povo no deserto, que estava espiritualmente levando o povo, ele fez um concerto, uma aliança. Qual era esse concerto? Eles jamais eles poderiam, não é coisa difícil não, gente. Eles não poderiam adorar outros deuses, tanto deuses egípcios, como deuses babilônico, como deuses, enfim, como deuses gregos, como deuses romanos. Você começou a entender o que eu estou te falando? Se eles não adorassem esses deuses e permanecesse firme, confiando em Yahweh, sem levantar imagens, que nem essa imagem do Cristo Redentor que tem aqui no Rio de Janeiro, que nem a imagem da Estátua da Liberdade, se eles não adorassem, que nem eles fazem esses shows de pirâmide, né? Pirâmide invocando os portais, se eles se mantivessem fiéis e não se envolvessem com as crenças egípcias ou com as crenças bem antigas como Moloque, né? Como Baal Zebu, que o povo hebreu fazia sacrifício para crianças, para esses deuses, eles desviaram. E eles se desviaram, eles foram esquecendo o nome de Yah. E o nome de Yah não pode ser esquecido. Nós não podemos... Aí, o que você quer dizer com isso, Denilson, sobre escravos, Bíblia, Brasil e nós? Vamos falar de trás para frente. Nós somos... Todos vocês são brasileiros. Brasileiros, nato. Vocês que são nativos, vocês são descendentes dos escravos e dos índios que aqui estiveram quando os portugueses estiveram aqui no período, no início da escravidão do Brasil. Todo esse povo, tanto os índios que faziam parte das 10 tribos e os pretos que vieram logo após, olha só como é que a jogada foi forte, os pretos que vieram nos navios tombeiros e negreiros eram os hebreus da terra de Yahushalaim. Pasmem, senhores, eram judeus pretos. E eles vieram escravos primeiro porque eles esqueceram de Yahweh.
Eles esqueceram do nome, eles não pronunciavam mais o nome de Yahweh. Esqueceram de clamar Yahweh. Segundo, eles mataram Salvador e Yahushua. Então eles vieram como escravo para cá e se juntaram às outras 10 tribos que estavam misturadas entre os indígenas que já eram escravos aqui na terra. Pelos holandeses, pelos ingleses e pelos franceses. Portugal ainda nem existia. Portugal foi criado junto com o Brasil, se você quer saber. Portugueses era um porto que ele tinha um caminho para as Índias, onde os franceses, os ingleses, os holandeses faziam para o comércio entre a Índia e a Europa. Tem mais informações para você, gente. Tem muita informação para você. E aquele livro que eu li para você, os magnatas dos tráfico negreiro, vai remeter a você. É você que está do lado. Por isso que vocês são levados a esses templos, a dizerem que vocês são cristãos. Vocês não são cristãos, porque a ordem de Cristo é grega. Cristo é uma seita que aconteceu há muito tempo, que eles adoravam ao Deus Mitra. Entendeu? Porque vocês não têm que adorar outros deuses. Você é o povo hebreu. Você que está me vendo aí, você é descendente do povo hebreu. Quando você não conhece a história do teu rei, é o teu rei. Nós temos um rei. E esse rei se chama Yahushua. Ele foi destituído do poder por Herodes. Você não entende essa história, gente. Essa história é fantástica. Aí o nosso amado e querido rei que curou, que libertou e que falou que vai voltar para buscar aqueles que ouvem a sua palavra. Eu vou ficar por aqui, gente, porque às vezes é tanta coisa para a gente poder falar para vocês e ensinar para vocês. Então, resumidamente aqui, a tribo que estava aqui no Brasil era a tribo de Azer, eram os índios de Azer. Na verdade, toda a América do Sul era Brasil. Toda a América do Sul era o Jardim do Éden. Por que jardim? Porque tinha muitas plantas aqui. É simples. Uma parte da tribo Azer foi jogada para mais baixo, lá para o Uruguai, Paraguai, Bolívia. Não, Uruguai, Paraguai, Argentina, essa parte foi jogada lá para baixo. E as outras partes foram empurradas lá para cima. Bolívia, Peru. Pode ver que eles são tudo índiozinho, tem tudo um olhinho assim, que são as 12 tribos que se perderam quando eles saíram de Yahushurun, que Yahushurun afundou. Eu defendo essa tese que Israel, aquele lá de 1948, que ali não é Israel, tá, pessoal? Ali é uma maquete. Israel verdadeira está submersa. E afundou, e quando antes deles afundar, eles passaram por Samaria, né, as 10 tribos, né, que não aceitavam a barbaridade que o Salomão com as suas mulheres, né, com os seus impostos altíssimos, que o Salomão colocava imposto sobre os irmãos. Gente, vocês têm que conhecer essa história. O evangélico não conhece a história. O evangélico só conhece a história de Jesus, Maria e José. E ali tá bom. E assim, aquilo que o padre dá para comer dentro da Bíblia. Mas a história é muito mais profunda. Por que eles manipularam os pergaminhos de escritura? Porque eles não poderiam mostrar para você que Yahushua era um pretinho. Era escravo. Era um escravo. O povo hebreu, o povo judeu era escravo. Tribo, preto, gente. Tribo de Abraão, tribo de Isaac. Tribo, os filhos de Isaac. Tudo preto. E eles vieram para cá, só que eles dominariam o mundo. É o mundo que eu estou te falando. Primeiro porque eles iriam levar o nome do Pai, e deles nasceria um rei. O rei que ia comandar essa humanidade para tirar toda essa injustiça que há no mundo hoje. Para tirar esse desmando que existe no mundo hoje. Todo mundo querendo mandar, todo mundo querendo ser forte, criando armas para poder ser mais forte do que o outro. Quem é que põe um contra o outro, gente? Quem é que põe? É o pai que põe um contra o outro? É o pai que manda em tudo? É o pai que fez esse planeta, fez tudo que existe? É o Pai Yah, que nós esquecemos de pronunciar ele. Estamos chamando ele de Deus, estamos chamando ele de Yahvé, chamando de Jeová, de Elohim, de Adonai, nós estamos chamando de El Shaddai, estamos chamando ele de vários outros nomes, Oxalá, Deus, Zeus. Mas ele tem um nome, o Criador,
o Altíssimo, aquele que fez tudo, o nome dele é Yahu. E o nome do teu filho é Yahushua. É a história do povo hebreu, foi sequestrada pelos, então, gregos e romanos, que entraram aqui nessa parte e trouxeram a escravidão do povo que mandou matar o Messias. História fantástica essa. Você quer saber mais? Hoje, 19 horas e 15 minutos, eu, Denilson, estarei aqui com a minha equipe de fé. Gostou, né? Minha equipe de fé é vocês, gente. Né? Essa ideia de religião de Cristo, que não tem nada a ver com Mashiach. Cristo é uma palavra grega. Mashiach é o hebraico, né? O hebraico. Então, o hebraico não tem nada a ver com o grego. Ai, pessoal, que Yahushua abençoe a todos vocês e que ele faça você enxergar a verdade. Um forte abraço e até às 19 horas. Tchau, pessoal. Tchau.